E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, um espetáculo, um drama, o mundo do xadrez para hoje, para assistir o Chess Tour, que é palco de um dos confrontos mais aguardados, esperados dos últimos tempos, entre eles, de um lado, o norte-americano Hans Niemann, do outro, o norueguês Magnus Carlsen, atual campeão do mundo. Depois de todas as polêmicas envolvendo os dois jogadores, hoje, esta partida que eu trago pra vocês, sim, tocou o mundo, dividiu opiniões e aumentou ainda mais toda a polêmica que envolve o nome dos dois jogadores. Como vocês viram no título desse vídeo, uma partida, sim, com 100% de precisão, que vai ser facilmente esclarecida na análise que eu vou trazer pra vocês. Rafael, o que foi que aconteceu? Eu aviso. Prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos a esta partida que sim, divide opiniões agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas está o norte-americano Hans Niemann contra o atual campeão do mundo Magnus Carlsen, e a polêmica partida tem início com o Hans jogando D4 no sólido, feito uma rocha agrobeira. O Magnus mandou cavalo F6, C4 foi jogado e nesse momento o mundo entrou em choque, porque nessa posição, o Magnus Carlsen, sim, abandonou esta partida, virou um Deus nos acuda, um caos. Todas as transmissões que streamavam esse torneio ficaram de olho nas câmeras, porque depois que o Magnus abandonou a partida, imediatamente, ele desligou a câmera dele, o Hans Niemann imediatamente desligou a câmera dele também, ficou um silêncio e os chats pau e pedra. Uma divisão de opiniões terrível. Algo terrível está acontecendo no mundo do xadrez entre esses dois jogadores e ninguém faz ideia do que é que está acontecendo. O mundo clama e aguarda por novos desdobramentos. Agora, na nossa transmissão, foi uma divisão de opiniões terrível. Metade do chat gritava que o Magnus era pipoqueiro, abandonou, ficou com medo. Outra metade defendia as trapaças do Hans, acusava o Hans de trapaceiro, um pedaço defendia, um Deus nos acuda. Nas lives internacionais foi pior ainda. Um terror, um caos, inclusive no próprio canal do Magnus Carlsen, muitas críticas de todos os lados, porque o Magnus nessa partida ele deixou claríssimo que sim, existe algo terrível acontecendo no mundo do xadrez entre ele e o Hans, ninguém sabe o que é, e o mundo aguarda por novos desdobramentos e por pronunciamentos do Magnus em relação a tudo o que está acontecendo. Agora, depois desse abandono, o Magnus ainda jogou uma próxima partida contra Li Kuang-Lien e o mundo aguardava para ver como o Magnus ia se comportar nessa próxima partida, e eu separei também a análise dessa partida, e a pergunta era, o Magnus vai jogar contra o Li Kuang-Lien? Eu vou trazer também essa resposta aqui nesse vídeo, trazendo a análise da próxima partida. Rafael, meu guri, não me diga que foi que nem essa, com 100% de precisão. E agora? Prepara o teu coração e vamos à partida pós-cataclisma agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e depois de toda essa polêmica, os holofotes viravam-se sobre a cabeça do norueguês Magnus Carlsen, que enfrentava de peças pretas o Li Kuang-Lien, e o Li Kuang começou aqui com um D4 sólido, feito uma rocha agrobeira, e o norueguês, como se nada tivesse acontecido, botou em campo aqui uma semi-eslava extremamente sólida, uma estrutura bem difícil de ser quebrada pelas brancas. Nesse momento os jogadores vão botando as peças em jogo, bispo E7, cavalo em C3, cavalo de bem em D7, bispo em D3, e agora H6 tocando o bispeto. Bispo H4 mantendo aqui a pairra de alfiles, e o Magnus toma em C4, desviando esse bispo dessa diagonal. Aqui, o Li Kuang retomou e B5 foi jogado. Agora, o Li Kuang volta o bispo para D3 e o Magnus faz uma ideia muito típica para as pretas, jogando o bispo em B7, com o plano de, no momento certo, fazer aqui a ruptura com C5 para abrir o bispo fianquetado. Agora, nesse momento foi jogado o lance E4, o Li Kuang começa a ganhar muito espaço no centro, e B4 jogado pelo norueguês, levando o cavalo do Li Kuang lá pro cantinho, ó. Cavalo A4 foi jogado, e C5, uma ruptura muito importante aqui das pretas, botando muita pressão agora no ponto de E4, e pressão no centro também com o lance C5. Nesse momento foi jogado então o lance E5, o Li Kuang toca o cavalo de F6 e o Magnus centraliza,
trocaram os bispetos ali na casa de E7 e agora a tomada aqui do ponto de C5. E o Magnus, ele não retomou rápido esse peãozinho. Ele primeiro fez o roque, esse não pode ser mal jamais, até em momentos de treta. Esse lance é um lance super lógico. E nessa posição foi jogado o lance torre C1, o Li Kuang começa a reforçar a defesa do peão a mais, e o mundo já ficou, opa, será que o Magnus vai perder? Vai mostrar o abalo, hein? Nesse momento, o Magnus trouxe a torre para C8, o roque protegendo o rei também, e cavalo F4, que é um lance muito, muito pra cima, porque agora o Magnus traz a ideia de pegar o bispo de casas claras, pode trazer a ideia também de centralizar a torre com torre D8, jogando em cima dos temas da cravada aqui do bispo de D3, e nesse momento o Li Kuang jogou dama D2, expulsando esse cavalo daqui. E nessa posição, o norueguês já joga aqui um lance brilhante, que sim, como na partida anterior, choca o mundo. O Magnus joga aqui cavalo por E5. Todo mundo tava pensando, opa, capivarou, mostrou o abalo, hein? Porque aqui o Magnus tá entregando o cavalo inteirinho. O Li Kuang tomou? Não. Ele jogou um lance mais surpreendente ainda. Bispo E4, o melhor lance para as brancas nessa posição. Rafael, não tô entendendo nada, mas o que tá acontecendo? Por que o Li Kuang não tomou esse cavalo? Perde a partida. Olha a ideia do Magnus. Dama G5, e agora as pretas estão completamente ganhas aqui. Eu ameaço mate em G2, e a melhor defesa nesse momento é o lance F3. E olha lá, cavalo H3 check, e quem tá caindo do outro lado do tabuleiro? A dama de D2 cai inteirinha, e as pretas ficam completamente ganhas. Então o Li Kuang percebeu esse tema, não tomou esse cavalo, e jogou esse lance fino, que é bispo E4, limitando a pressão do bispo de B7, e agora preparando para retomar esse cavalo em F4. Observem que tu não pode tirar o cavalo de F3, porque ele defende a invasão de dama G5, para que tu não caia nesses temas táticos. Então, o Magnus, nesse momento, ele tomou o bispeto que está sendo regalado, o Li Kuang tomou o cavalo para não ficar com peça a menos, e agora, o que o Magnus tem com tudo isso? Ele toma em F3, GF3 e bispo C6, e o que o Magnus conquistou com toda essa linha super para cima, foi quebrar aqui a estrutura de peões das brancas, deixando o rei um pouco mais exposto. Observem que o Magnus agora ameaça o cavalo na casa de A4, o Li Kuang defendeu com B3, centralizaram as torres, o Magnus trocou por aqui, e bispo por A4, quebrando a estrutura no flanco da dama, e vocês devem estar se perguntando, Rafael, então o Magnus ganhou um peão. Exato, ele fez tudo isso, quebrou a estrutura no flanco do rei e ganhou um peãozinho, e foi o peão de C5. Será suficiente para ganhar a partida? Fica de olho, porque o Magnus guia aqui em um finalzinho. Agora, nesse momento foi jogado o rei F1, já saindo das ideias de troca de damas forçado aqui que estava chegando, e agora A5, o Magnus consolida aqui o flanco da dama. Nessa posição foi jogado o lance dama E4, e o Magnus dama G5, H4 expulsando a dama, e dama F5, e nesse momento o Magnus propõe a troca das damas. O Li Kuang pegou essa troca. E nessa posição muitos de vocês podem estar se perguntando, mas Rafael, este final não tá empatado, meu guri? Me parece completamente empatado. Sim, realmente parece empatado. Vantagem para as pretas aqui em relação à estrutura, né? De peões das brancas que tá quebrada. Mas sim, de muito difícil conversão. Agora, nesse momento, a partida seguiu com cheque torre D8, rei H7. E agora, o Li Kuang defende o peão de F3. E o Magnus começa a acertar um fino atrás do outro de maneira inacreditável. Ele jogou rei G6, já mandando o rei pro jogo. Torre B8, preparando talvez a ideia de torre B5, e torre D5 é um lance fino do norueguês, que traz a ideia de, nesse momento, passar a torre para D2, e se infiltrar aqui na posição das brancas, começar a arrebatar todos os peões e passar o peão de B4. Então, nesse momento aqui foi jogado o lance rei G3, o Li Kuang agora começa a levar o rei para cima, e vocês devem estar gritando. Eu gritei durante a live dizendo, por que não jogou torre B5? Porque aqui tá claríssimo. Se trocar as torres, ninguém mais segura esse tipo de empolho. O peão tá disparando. Mas o lance fino que o Magnus e o Li Kuang viram foi rei F6. E agora o plano do Magnus é ficar com a torre parada aqui na casa de D5 e simplesmente levar o rei e tomar o peão de A2 e promover. Então um plano que parece super simples, mas às vezes não é tão fácil de ser visto durante a partida. Mas este plano ganha a partida para as pretas. Então aqui, depois do torre D5, o Li Kuang começou a levar o rei para tentar fazer a oposição com a passada do rei das pretas. O Magnus passou o rei para F6, torre B7, com a ideia de manter o rei aprisionado, defendendo aqui o peão de F7, e nesse momento,
o Magnus joga um lance. E para que tu faça, olha, tem que conhecer muito de xadrez. O Magnus joga rei E5. E sim, é o melhor lance nessa posição, segundo as máquinas, sacrificando o peão de F7, que parece um verdadeiro caos, porque o Li Kuang tomou, e agora vai despencar totalmente aqui o flanco do rei do Magnus, mas o Magnus, ele aposta no peão de B4, então ele quer tomar em A2, e o peão de B4 tá muito próximo da promoção. Será que funciona? Fica de olho. Foi jogado agora o lance F4 cheque, o Magnus vai passando o rei o mais rápido que ele pode, F5 foi jogado, toma, retoma, agora tá ameaçando tomar o peão de A5, o norueguês não se impressionou com nada, eliminou o peãozinho de A2, o Li Kuang tomou em A5 e B3, e sim, o peão passado tem alma e vida, e o peão mais avançado aqui arrebata esta partida, porque agora o Magnus tá a 2 da promoção. Foi jogado então, torre A7, agora o Li Kuang ameaça tomar em G7, B2 a um lance da promoção e torre B7, e ainda assim parece um pouco difícil isso daqui, porque agora a torre tá por trás e defende a promoção do peão. O Magnus, de novo, faz uma linha fina. Torre A3, rei G4, e agora o Magnus toma o peão de A4. E vocês devem estar se perguntando, mas Rafael, se tomar o peão de B2, a partida empatou, porque o rei das pretas está muito longe de defender os peões aqui no flanco do rei. Sim, mas tu não pode tomar o peão de B2. Por quê? Porque o Magnus foi malandro com essa torre por A4. Se tu tomar em B2, eu jogo o rei C3, cheque descoberto, e cai a torre aqui na casa de B2. É inacreditável o poder de cálculo desse norueguês. Então aqui, o Li Kuang jogou rei F5, tentando se infiltrar ali e pegar os peõezinhos, mas agora o Magnus joga rei C3, e nessa posição, Li Kuang fez o quê? Abandonou essa partida, sim. O Magnus ganha uma partida nessa situação polêmica toda em que se encontra de maneira inacreditável e brilhante. E por que ele abandonou, Rafael? Porque agora ele tá preparando, pode estar preparando torre B4 para promover o peão e pode estar preparando também a ideia de rei C2 e promover direto o peão, e os dois lances ganham aqui para as pretas. Fica de olho na precisão. E tá no ar a precisão da partida. Olha lá, o Li Kuang fez aqui 86.4 de precisão e o Magnus Carlsen 94.4, tá claríssimo. Jogou como uma verdadeira engine, um lance brilhante que foi a bomba cavalo por E5. Agora, vocês devem estar se perguntando, mas Rafael, como foi o dia do Hans hoje? Depois de todas essas polêmicas, esses desconfortos, né? Os holofotes, o Magnus abandonando a partida depois de um lance. Hoje não foi um dia bom pro Hans. Com certeza toda essa situação deve ter abalado também o grande mestre norte-americano. O Hans hoje acabou tendo somente uma vitória, que foi a vitória sobre o Magnus, que o Magnus abandonou depois do primeiro lance. Então não foi um dia bom pro Hans. Ele acabou perdendo 2 partidas. E o melhor resultado foi um empate na última rodada. Com certeza, toda essa situação acaba tirando muito a concentração dos jogadores, porque é uma situação extremamente caótica, complicada, e inclusive, como eu falei no início do vídeo, divide muito as opiniões da comunidade do xadrez, né? Agora, olha a classificação do torneio, e aqui é outro ponto muito importante. O torneio é um torneio classificatório que entra numa fase eliminatória de Copa. Os 8 primeiros classificam, e nesse momento, tanto o Magnus Carlsen, que vem na 3ª colocação, quanto o Hans estão classificando. E a pergunta que o mundo do xadrez se faz é: se os 2 jogadores caírem emparcerados nas quartas, na semi ou na final, o que acontece? O Magnus sai do torneio, o Magnus abandona? Ele larga as partidas? Ninguém sabe. Comenta aqui embaixo o que é que tu acha que tá acontecendo entre o Magnus e o Hans. É algo realmente fora do comum. Vou trazer para vocês aqui os 8 classificados no momento do Chess Tour e vamos seguir fazendo a cobertura e vendo os novos desdobramentos desse torneio. Olha lá, os 8 primeiros: Erigaisi, Praggnanandhaa Carlsen, Ivanchuk, Hans Niemann Duda, Radoslav Wojciech e Li Kuang são os 8 jogadores que nesse momento estão classificando para a próxima fase. Amanhã estamos ao vivo, 12h30 horário de Brasília, acompanhando o 3º dia da etapa classificatória. Comenta aqui embaixo o que é que está acontecendo no mundo do xadrez. Se tu gostou desse vídeo, tá gostando da cobertura, gostou da análise, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!